O tema do nosso webinar é o mercado americano, como se beneficiar da maior economia do mundo. Para tanto, a FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, solicitou ao grupo Oxford dos Estados Unidos, que é a maior consultoria americana dentro dos Estados Unidos, para fazermos juntos este webinar. Solicitamos também apoio da Invest São Paulo, através do ministro Torquato Jardim, que se encontra aqui presente conosco, e também tivemos apoio da Secretaria de Relações Internacionais do Estado de São Paulo, através do senhor Júlio Serson. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, principalmente e em especial o ministro Torquato Jardim, o secretário Serson, e também o senhor Jamal Sowell, que é secretário de Comércio do governo do estado da Flórida, falando em nome do governador do estado da Flórida, o senhor Ron DeSantis. Então, estamos aguardando a presença do Dr. Alfredo Cottardi, e, para tanto, eu peço ao ministro Torquato Jardim que faça a abertura oficial do evento. Por favor, ministro. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Murat. Boa tarde, Carlos Barbieri, nosso speaker. A Invest São Paulo, uma vez mais, se associa à FACESP para apoiar essa iniciativa marcante de instrumentalizar o empresário brasileiro no Estado americano, que é quase uma projeção da cultura latino-americana. Tamanho a riqueza que os empresários e os cidadãos da América Latina, ao longo das décadas, levam à Flórida, particularmente, no caso nosso de hoje, os brasileiros. De modo que será uma alegria para a instituição e para mim, pessoalmente, dar as boas-vindas ao companheiro Carlos Barbieri para sua apresentação sobre as boas oportunidades de negócios para brasileiros na Flórida, particularmente no momento difícil para a nossa economia, para a economia da Flórida, onde temos que gerenciar geração de empregos e circulação de riqueza com uma luta literalmente mortal contra a pandemia. E Flórida e Brasil estão juntos até nisso, nessa luta pela vida no espaço da economia. Muito boa tarde a todos. Estou looking forward para ouvir o Barbieri. Farid, volta a palavra para você. Hello, and thank you on behalf of the state of Florida and our governor, Ron DeSantis. As Florida Secretary of Commerce and President and CEO of Enterprise Florida, I want to express to you the appreciation our state has for rich trade, tourism, and cultural linkages with Brazil and the state of Sao Paulo. We are a multicultural state that welcomes visitors and investors alike, and we pride ourselves on the ease of doing business here. Total merchandise trade between Florida and Brazil, all goods flowing to, from, and through Florida, was $21 billion in 2019, making it Florida's #1 market for bilateral trade. By the way, our second largest partner for merchandise trade does not even come close. Bilateral trade has grown by 30.7% in the last 10 years. Florida exports to Brazil were $15.8 billion in 2019, making it the state's largest export market. Imports from Brazil were $5.2 billion in 2019, making it Florida's third largest import market. These facts underscore that the trade route is strong and getting even stronger. Despite the short-term challenges that COVID-19 poses,
we are optimistic that these trends will continue, and for good reasons. Number one, Florida has a pro-business state government that has sustained a low tax burden with minimal regulation. Number two, we are the second best state for business, according to Chief Executive Magazine. Number three, we have the second largest number of foreign trade zones in the country, which is amazing. Number four, we have the third largest cluster of logistics and distribution establishments in the United States of America. Maybe that is why we have an excellent track record of attracting investors from Brazil. Brazil is the 13th largest foreign investor in Florida, with 4,700 employees. At least 2,000 Florida-based companies are owned by Brazilians, mostly small and medium-sized companies. 1.2 million Brazilians visited Florida in 2018, which is up by 9.8% over the previous year, and accounted for 8% of total international visitors to the state of Florida. Brazil ranks third in the number of visitors to Florida, following Canada and the UK. Roughly 400,000 Brazilians live in Florida or have a second home here. These facts affirm our belief that your business opportunities and ours have great potential now and in the long term. Enterprise Florida leads the state of Florida international trade initiatives. We support both export opportunities for Florida businesses seeking partners in Brazil, as well as opportunities for Brazilian investment here in Florida. I want to extend an invitation to you to engage with our staff, both from our Enterprise Florida office in Brazil and here in Florida. Our doors are open, so we welcome investment and we stand ready to grow our relationship with the Brazilian business community and, in particular, the state of Sao Paulo. Best wishes for a productive session today. Again, thank you for taking the time to consider the endless possibilities available here in Florida. Thank you so much. Farid, agora vamos apresentar o secretário Júlio. Bom, secretário Júlio, nós temos um problema de comunicação com o Júlio. Não, acho que agora... Estão me ouvindo? Agora estamos ouvindo o senhor perfeito, por favor. Tá. Muito obrigado. Eu quero, em nome do Governo do Estado de São Paulo, agradecer ao convite da FACESP, na figura do aqui presente Farid Murad, vice-presidente, amigo desse governo, apoiador das nossas iniciativas. Agradecer também ao Alfredo Kotait, grande também amigo e colaborador, membro inclusive. Alfredo é membro do Conselho Consultivo da nossa Secretaria, da Secretaria de Relações Internacionais. Parabenizar o senhor Carlo Barbieri pela presença também. E, claro, por último, mas evidentemente não menos importante, colega de governo, Dr. Torquato Jardim, ex-ministro da Justiça do Brasil, uma das figuras mais importantes do mundo político e do mundo jurídico brasileiro. Muito obrigado a todos, é uma honra estar aqui. A função da Secretaria de Relações Internacionais do Estado de São Paulo é, acima de tudo, facilitar negócios, atrair novos investimentos, atrair oportunidades para o povo de São Paulo. É atuar em parceria, como nós temos feito, com a Associação Comercial, com a Federação das Associações Comerciais, com as demais entidades que promovem a livre iniciativa, porque nós entendemos que é a livre iniciativa que deve construir e deve propiciar o crescimento do Brasil, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento de retomada. Os Estados Unidos da América é um grande parceiro,
a Secretaria de Relações Internacionais, o governador João Dória esteve nos Estados Unidos mais de uma vez no ano passado, e estivemos também quando, então, hoje o governador era prefeito da cidade de São Paulo, e nós estávamos na Secretaria de Relações Internacionais. Aliás, eu tive a honra também de suceder o Alfredo Cottai, que teve a mesma função que eu, foi secretário municipal de Relações Internacionais na gestão Gilberto Kassab. Enfim, a participação do governo do Estado de São Paulo de apoio à livre iniciativa é muito importante. Nós vivemos, não quero me alongar muito, mas nós vivemos um momento de extrema dificuldade, um momento de início das retomadas das atividades econômicas. O governo do Estado de São Paulo sempre priorizou a saúde, nós seguimos as orientações médicas e do Corpo de Saúde, do Comitê de Saúde do governo do Estado de São Paulo. Eu quero agradecer ao Farid, ao próprio Alfredo, o apoio e a compreensão que eles têm nos dado nessas dificuldades. Eles entendo a posição da associação comercial, entendo que, claro, temos que defender a livre iniciativa e a atividade econômica, mas o momento é um momento delicado, onde a saúde teve e tem que prevalecer. Mas, se Deus quiser, nós estamos caminhando para um momento de retomada, para um momento de superação dessa crise. Quero dizer aos senhores também, em especial ao ministro Torquato, que tem, como vice-presidente da Invest, um papel muito importante nessa atração de negócios, de oportunidades. Quero dizer que o governo do Estado de São Paulo, o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, pediram ao ex-ministro, hoje, com muita honra, nosso secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, que prepare um plano de retomada das atividades econômicas, chamado Plano 21-22. O ministro Meirelles está já preparando esse plano, já tivemos algumas reuniões. O ministro Meirelles nos deu a satisfação de chamar a Secretaria de Relações Internacionais para ajudá-lo na parte internacional, nesse plano que ele e a sua equipe da Secretaria da Fazenda está preparando, e nós da Secretaria de Relações Internacionais valorizamos muito esses países que podem colaborar e podem gerar recursos nesse momento de dificuldades. Quero agradecer ao secretário de Comércio da Flórida pela gentil mensagem que passou a todos nós. A ligação da Flórida com o Estado de São Paulo não vem de hoje, é uma ligação de longa data, temos muitas coisas em comum. A Flórida nos ajuda bastante no combate à pandemia, com doação de equipamentos, de tecnologia e, inclusive, de conhecimento. Todos nós sabemos que o momento hoje é delicado novamente para a Flórida, mas esse intercâmbio de ideias tem ajudado muito na superação da crise. Sabemos que São Paulo tem um papel muito importante na exportação de recursos e de produtos do Brasil para a Flórida. Os Estados Unidos correspondem a 23% das exportações de São Paulo, vão para a Flórida, para o estado da Flórida, sem contar as nossas ligações culturais, a colônia brasileira na Flórida e assim por diante. Esse aumento tem sido muito importante. Eu quero dizer que a ideia do governo João Dória, a ideia da Secretaria de Relações Internacionais e com a permissão do Torquato Jardim, eu falo com certeza que a Invest também assim o quer, é intensificar o trabalho, intensificar a relação com os Estados Unidos e com o estado da Flórida.
Agradeço a todos a oportunidade, mais uma vez a FACESP, a oportunidade de estar aqui, e parabenizo também a Oxford Group pela iniciativa. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Peço autorização ao Farid para seguir em frente aí no nosso evento. Bom, o tema hoje é um tema interessante, é o que os Estados Unidos podem oferecer para o fortalecimento e o desenvolvimento da empresa brasileira e a paulista em particular. Para podermos entender um pouco o tema, eu queria fazer um pequeno sobrevoo que eu coloco aqui na nossa tela. A grande pergunta, nós estamos vendo o caso da globalização ou o caso da globalização? Nós tivemos um presidente da República que disse que devíamos rasgar o que ele escrevera antes, porque a globalização agora havia entrado no mundo definitivamente. E ele, com uma visão estadista, falou isso com muita propriedade. Mas, hoje, a globalização entra num processo de desgaste público, e isso importa muito para o Brasil. Eu me antecipo em dizer que nunca antes o Brasil teve uma oportunidade tão grande como ela tem hoje em termos de relações internacionais. Efetivamente, essa dicotomia entre as duas grandes potências, a China e o Brasil, nos traz oportunidades fantásticas. A globalização, voltando ao tema, certo? Ela passou por um processo de, digamos assim, desgaste através da Organização Internacional do Comércio, quando o mundo começou a se dar conta de que os acordos de muitos países, né, começaram a encontrar uma certa dificuldade na sua comercialização. Então, nós vimos a saída da Inglaterra da União Europeia, vimos a saída da Argentina, de alguma forma, aqui do Mercosul, e nós estamos vendo que os acordos bilaterais passam a ganhar uma força enorme. Isso começou na China, procurando os acordos bilaterais, seguramente o ministro Torquato acompanhou isso de perto, e agora nós temos visto que essas formatações novas bilaterais ganham espaço, né? Então, nós vemos que aqui, em termos dos Estados Unidos, o presidente tem feito o possível para modificar esse quadro. A NAFTA, de alguma maneira, foi encerrada, surgindo uma nova entidade regional, com outras características completamente diferentes. Nós vimos que, com isso, a união entre os Estados Unidos e o México ganhar outra dimensão, e nós vemos que os governos hoje eles buscam ressalvar a sua população com relação à disputa internacional, que no globalismo nós tínhamos menos oportunidade. O que é que nós temos hoje? Duas grandes potências e um mundo inteiro à disposição. Eu não vou entrar no caso da China, eu sei que vai ser matéria de um seminário especial que a FACESP está já começando a coordenar com o governo de São Paulo, em particular com o ministro Torquato, porque é realmente aquilo que nós temos como forma de futuro. A China como um grande comprador, o maior parceiro comercial do Brasil, particularmente na parte agrícola, e os Estados Unidos, o grande demandante de produtos industrializados. Como bem disse o ministro Serson, os Estados Unidos é um grande comprador. Há 20 anos atrás, os Estados Unidos representava 26% do nosso comércio com o Brasil, certo? Gradualmente foi decaindo, houve uma política pública conhecida de que quando a gente exporta, nós tiraríamos, na visão de então, a comida ou o produto da casa do brasileiro. Isso acabou, de alguma forma, prejudicando a indústria brasileira, mas hoje se retoma novamente a política de exportação gradual dos nossos produtos. Entrando mais particularmente nos Estados Unidos, o que é que os Estados Unidos têm nos oferecer? Bom, em primeiro lugar, os Estados Unidos é o maior PIB do mundo. Nós sabemos que deveríamos estar chegando este ano a um PIB da ordem de 22,2 trilhões de dólares. Olha, num PIB com esse volume, evidentemente, há oportunidade de nós colocarmos produtos de todas as naturezas.
No seminário que se seguirá aqui, ao longo desses eventos que está sendo feito junto com a Federação do Comércio, nós vamos ver que a característica da Flórida, em particular, é trabalhar com pequenas e médias empresas. 93% da exportação da Flórida é feita por pequenas e médias empresas. Isso nos dá uma visão clara de como o Estado de São Paulo, independente do tamanho da sua indústria, poderá, de alguma maneira, se beneficiar desse mercado que está aberto. Na apresentação do nosso secretário aqui do Comércio, ele nos disse que há uma diferença enorme. Nós exportamos para os Estados Unidos, ou particularmente para a Flórida, 1/3 do que nós importamos. Então, há um desejo do governo da Flórida de equilibrar essa balança, de trazer mais produtos brasileiros para cá. E para uma população que ganha mais de 64 mil dólares em média. Ou seja, a média do ganho do americano é da ordem, mais ou menos, digamos assim, de 300 mil reais, o que nos dá uma ideia muito mais clara da potencialidade do que os Estados Unidos pode nos oferecer. O que aconteceu nos Estados Unidos que nos dá a segurança com relação ao futuro? Nós tivemos uma reforma muito grande do Estado americano nesses últimos 3 anos, quase 4. O que nós tivemos aqui? Nós tivemos uma reforma do governo, principalmente começando pela área tributária, né? Nós tivemos uma reforma em que a indústria americana, as grandes empresas, corporações, tiveram o seu imposto cortado de 35% para 21%. Com isso, evidentemente, a empresa se capitalizou e passou a investir. Por outro lado, essa reforma transformou os Estados Unidos num país offshore, porque quando o país traz os seus lucros de outro, vamos supor que a empresa americana esteja situada com uma filial na França, e essa filial tem lucros e remete para a matriz, essa entra numa rúbrica de lucros não tributáveis, certo? Essa rúbrica é importante porque beneficiou as empresas americanas que tinham saído do território dos Estados Unidos para obterem vantagens tributárias e está trazendo de volta toda essa receita para o país. Por outro lado, os Estados Unidos teve um grande programa de desburocratização. Para vocês terem ideia, tem uma regra do governo federal que a cada medida nova solicitada pelo setor governamental, ele tem que pelo menos eliminar 2 das regras anteriores. Com isso, o que nós tivemos? Nós tivemos, no ano passado, 3 cortes de medidas, digamos, administrativas para cada medida nova que surgiu. Com isso, o arcabouço digamos assim, de burocracias que vivia tolhendo o crescimento do país, acabou por, de alguma forma, trazer de novo a vida às empresas, né? O governo precisou recolher menos impostos para manter a sua máquina produtiva. Na verdade, ele cortou de uma maneira significativa esses impostos, como dissemos anteriormente. E o que é mais importante, os Estados Unidos passou a ser um país muito mais equilibrado. Vejam os senhores que com a própria pandemia nós vimos a capacidade de retomada de crescimento dos Estados Unidos. Nós tínhamos chegado ao menor nível de desemprego da história dos últimos 50 anos dos Estados Unidos. Tivemos 3,5 em dezembro do ano passado de desemprego, que foi se elevando com a aproximação da pandemia. E mesmo agora, depois da pandemia, quando nós tivemos números assim, pelo menos colocados pela imprensa americana, da ordem de 25% da população americana desempregada, já em abril, esse número caiu para 14,7%, 13,3% em maio. Em junho, tivemos 11,1% e a expectativa é que se tenha um número abaixo de 10% em mês de julho. O que quer dizer isso? Nós estaremos com uma população ávida de consumir de novo, com interesse de comprar produtos, inclusive e particularmente do Brasil. E aí entra um outro aspecto que eu acho importante nós destacarmos, que é a possibilidade de nós ocuparmos um espaço enorme no que diz respeito à relação do Brasil com a China e com os Estados Unidos. Veja vocês, a China exportava para os Estados Unidos, em 2019, 450
bilhões de dólares e importava apenas 106. Foi da política da chamada guerra comercial que se buscasse um equilíbrio. Os Estados Unidos está disposto a aceitar até 200 bilhões de déficit comercial entre os dois países. O que aconteceu? Os Estados Unidos taxou mais o produto chinês, vocês viram, até em 35%, e com isso, gradualmente, vários produtos chineses deixaram, produtos industrializados, de ser exportados para os Estados Unidos, ou pelo menos ficaram pagando altos impostos aqui. Isso quer dizer que nós temos, novamente, uma grande oportunidade de trazer produtos do Brasil para cá, porque a grande disputa com a China, de alguma maneira, diminuiu. E, com isso, a empresa brasileira passa não só a ser competitiva, como passa a ser desejada. É mais ou menos normal que o país queira trazer produtos de um país que ele confia e que sabe que não terá restrições no futuro. E aí, ministro e secretário, eu vejo um outro grande negócio para o Brasil. Essas fábricas que estão na Ásia, particularmente na China, né, terão que buscar um outro ponto de ancoragem para a sua produção. Tanto as americanas, que querem produzir num país que tenha um processo industrial mais barato que nos Estados Unidos, como as europeias, que também estão lá. Aí, São Paulo já tem um parque industrial competente, capaz, ela tem uma mão de obra extremamente qualificada. Cabe, então, a nós, e é uma ação também de governo, buscarmos essas empresas, particularmente as americanas, que estão na China, buscando outro país para iniciar o seu processo produtivo e levá-los para um país como o Brasil, para um estado como São Paulo, porque até mesmo para as empresas chinesas que querem continuar produzindo e entrar no mercado americano, estar num estado como o de São Paulo para a sua atividade produtiva será extremamente interessante, certo? Então, aí eu vejo e tento demonstrar aos senhores que nunca o Brasil teve uma situação tão privilegiada como nós temos no momento. Nós temos um mercado maravilhoso na China, que eu não quero entrar no detalhe hoje, e temos um mercado maravilhoso dos Estados Unidos, que já chegou a importar 26% da sua exportação para os Estados Unidos, foi marcado por algo em torno de 73% era produtos manufaturados e semi-elaborados. Nós podemos voltar a esse percentual e não há outro estado melhor que São Paulo para poder entrar com isso aqui nos Estados Unidos. Falando da Flórida, como disse o nosso secretário aqui, é um dos estados em que nós temos mais liberdade empreendedora. A Flórida oferece talvez umas 400 alternativas de financiamento para estabelecimento da empresa. E eu volto a dizer aos senhores, nós não estamos falando em sair do Brasil. As empresas brasileiras devem e precisam continuar no Brasil. O que elas podem e devem fazer, efetivamente, é buscar se internacionalizar de tal maneira a manter o seu fluxo produtivo a partir do Brasil, mas principalmente manter uma segurança da sua atividade através da sua participação, da sua presença em outros países. E a Flórida, nesse sentido, é naturalmente o destino para as empresas brasileiras. Nós fizemos já, acho que, mais de 1000 processos de internacionalização de empresas brasileiras aqui para a Flórida, e eu diria aos senhores que, em todos os casos, sem nenhuma exceção, há a possibilidade de se fazer uma produção parcial nos Estados Unidos, muitas vezes para atingir o mercado mundial, com vantagens, com custos menores, muitas vezes, principalmente considerando o custo da mão de obra, que aqui é mais caro, mas tem menos encargos, e principalmente na parte de custos tributários, de uma maneira extremamente efetiva. E essa parceria entre o governo da Flórida e o setor produtivo, ela é permanente. Eu, outro dia, comentava com alguns amigos, e até falamos num evento aí na Federação do Comércio, o Farid deve lembrar, que quando nós nos encontramos com o governador do estado aqui, e fazíamos isso com uma regularidade trimestral, o governador do estado só nos fazia 2 perguntas. Barbieri, o que é que eu posso fazer para as suas empresas aumentarem o seu lucro? Minhas empresas, quer dizer, nossos clientes, lógico. Segundo, o que eu posso fazer para gerarem mais emprego? A reunião, em termos de pergunta, o governador terminava aí.
nós entregamos uma lista do que o Estado poderia nos ajudar, em geral era tirando burocracias ou entraves, às vezes para obtenção de uma área, uma dimensão de impostos, uma dimensão no custo da energia, etc. E aí, pronto, encerrava-se a reunião, íamos jantar na casa do governador, e no dia seguinte começavam as soluções. É essa mentalidade que eu tenho certeza que existe no estado de São Paulo, que é um estado empreendedor por natureza, em que o governador é uma figura que vem do setor privado e que enxerga com uma lupa as oportunidades que as empresas podem desenvolver, dá um equilíbrio entre o desenvolvimento da empresa brasileira aí no Brasil, e em São Paulo em particular, e da empresa em geral aqui nos Estados Unidos. Por que eu acho que os Estados Unidos vai sair na frente? Se a gente considerar, em termos comparativos, a Europa, ao final da semana passada, ela tinha alocado para o desenvolvimento das empresas para superarem o problema do vírus alguma coisa em torno de $500 bilhão de euros, né? 490 e poucos bilhões de euros. Os Estados Unidos já alocou para superar esse problema a casa dos 7 trilhões de dólares. Vocês devem lembrar que o Fed abriu imediatamente as linhas de crédito dos bancos de 1,5 trilhão. Imediatamente após, o Congresso aprovou um pedido do governo de mais 2 bilhões e 300 mil, 2 trilhões e 200 bilhões. Tem mais uma lei tramitando do Congresso para colocar mais 3,2 trilhões de dólares na economia, e isto fora as considerações que a gente deve fazer a respeito dos estados. Só o estado da Flórida alocou para o setor produtivo, particularmente para a pequena e média empresa, alguma coisa em torno de 5 bilhões de dólares. Aqui no condado de Palm Beach, cada empresa recebeu $50 mil adicional. Isso não é para diferenciar o Brasil dos Estados Unidos, é para dizer o seguinte: a população americana vai sair desta crise do vírus capitalizada. As empresas receberam 10 semanas de valores concretos para manter a sua atividade 100% ativa, seja em termos de folha de pagamento, seja em termos de pagamento de internet, aluguel e etc. Ora, isso vai significar o quê? Que nós vamos ter, de alguma forma, esta população, estas empresas, que não sofreram o desgaste tão grande em função do vírus. Claro que há segmentos que não têm forma de superar o problema a curto prazo, particularmente o setor de turismo, algumas áreas de restaurantes, etc. Mas, de alguma forma, o que a gente pode assegurar aos senhores é que a população em geral está capitalizada. Vocês viram o estouro da Bolsa, né? Em que as pessoas estão em casa ganhando cada um $600 por semana para se manter, digamos assim, tranquila com relação à crise. E esse dinheiro, por não ter aonde ir, está indo para as bolsas de valores. Nós temos parte significativa do aumento do valor das ações na Bolsa, deriva da disponibilidade individual das pessoas dentro da sua casa, e esses recursos, por não ter uma outra aplicação mais rentável, eles se canalizam para a Bolsa. E isso tem feito com que a Flórida como um todo, os Estados Unidos em geral, tenham se mantido ativos. E há esse fator que eu destaco agora a seguir, que é a ótima relação que existe entre o Brasil e os Estados Unidos. Nós temos uma grande facilidade de comunicação, nós tínhamos dezenas de voos diários para os Estados Unidos, agora diminuiu-se em função da nossa pandemia, mas de alguma maneira eles devem retornar a curto prazo. As nossas culturas de pequena e média empresa são muito boas, como bem destacou o nosso secretário aqui. Se nós formos considerar, e ele não considera isso porque não é oficial, as pequenas empresas brasileiras na Flórida, elas atingem a casa de 3 dezenas de milhares, ou seja, são 30 mil empresas brasileiras aqui que podem dar suporte às empresas daí que queiram se estabelecer exportando os seus produtos para cá. E a quantidade de benefícios que a pequena empresa tem para se estabelecer aqui é enorme. O Small Business Administration faz com que a empresa, quando se estabeleça aqui nos Estados Unidos, receba um apoio de 75% da sua operação financeira financiada, seja garantido pelo governo federal. Isto dá à empresa uma grande oportunidade de
ter custos baratos na sua instalação. Fora o apoio que os senhores terão se estabelecerem uma base exportadora a partir dos Estados Unidos. Porque todos os senhores conhecem, e quem não conhece tem aí a Enterprise Florida em São Paulo, que pode adiantar mais com o Fábio, a quantidade de benefícios que a empresa tem se ela criar um segundo polo exportador dela aqui a partir dos Estados Unidos. Veja a situação de mercado americano, certo? Os Estados Unidos importa, e voltamos ao tema da possibilidade de São Paulo ampliar a sua exportação para cá, alguma coisa em torno de 31 trilhões, 3,1, perdão, trilhões de dólares. Isso é um valor extraordinário, né? Como nós dizemos, a Flórida tem quase o PIB do Brasil e tem a população do Chile. Os Estados Unidos, como um todo, são 320 milhões de habitantes, como nós vimos em alguns slides anteriores, que ganham em torno de 64 mil dólares por ano. Ele importa bens de capital, como vocês estão vendo na tela, alguma coisa em torno de 678 bilhões de dólares. E ele exporta menos. É interessante a gente sempre considerar a capacidade que os Estados Unidos têm de trazer produtos para serem assembly aqui nos Estados Unidos, serem reprocessados aqui, com a suas peças básicas trazidas, por exemplo, do Brasil, e a partir daqui reexportar para o resto do mundo. Se nós formos voltar um pouco à análise mundial e formos ver o PIB de cada país, né, das nossas economias, eu vi que o Brasil não está mal. Ela já chegou, a nossa economia a ser a quinta no mundo, hoje estamos em nono. Eu não sei se com esse valor do dólar a 5,3, 5,4, o nosso PIB seguirá sendo algo em torno de 1,9 trilhões, talvez caia um pouco, né? Alguns dizem que vai ser 1,4 ou alguma coisa, mas os Estados Unidos, que estava projetado para 22,3 trilhões de dólares, deve seguir com uma pequena queda da ordem de 8 ou 7% esse ano, mas ainda será uma grande economia muito rica e capaz realmente de importar os nossos produtos, certo? Bom, esse é os Estados Unidos que eu queria, de alguma maneira, apresentar aos senhores. É um país ávido de comprar, ávido de receber empresas de fora, desejoso de poder colaborar, particularmente na instalação de pequenas e médias empresas, que venham fortalecer-se a partir dos Estados Unidos, mas eu novamente enfatizo, não é de forma nenhuma saindo do Brasil, é se fortalecendo através da internacionalização, porque nós não podemos cair no erro de tirar o emprego do Brasil. Nós temos que fortalecer o emprego no Brasil através da internacionalização das nossas empresas. E isso seguramente vale para o Brasil o que vale aqui na Flórida. A empresa exportadora paga, em média, 25% a mais do salário do que a empresa que produz para o mercado doméstico. E é isso que nós queremos que as empresas paulistas venham a fazer com relação aos Estados Unidos. Se vocês pegarem a importação mundial, logicamente a China é o maior importador, mas a gente sabe que a maior importação da China ela é, de uma forma ou outra, de commodity. Interessa ao Brasil, interessa a São Paulo. São Paulo é um grande produtor agrícola, certo? Tem uma grande participação nas suas exportações para a China, mas se nós levarmos em conta o que o mundo importa, nós vamos ver que é demais. O próprio Estados Unidos ele importa 470 bilhões da China, importa apenas 32 bilhões do Brasil. Veja que espaço nós temos para ocupar dentro dessa economia americana, através de uma série de metodologias, essa série de seminários que a Universidade de São Paulo, junto com a Federação da Associação Comercial, estão fazendo, vai entrar em mais detalhes sobre o processo de exportação, sobre forma de capitalização, como forma de capitalização da empresa a partir de recursos americanos, para poder fortalecer a empresa aí e aumentarmos esses novos números. Nós estamos atrás da Malásia, da Tailândia e de outros países como a Itália e a França, agora com todo conflito entre a França. E eu volto a dizer, o Brasil é o grande beneficiário desta crise. Nós temos um mercado de acordos bilaterais com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com Israel, com a China, que favorecem o crescimento do nosso país. Voltando à Flórida, você vê que eu não vai e vem entre os Estados Unidos e a Flórida, eu sou apaixonado pela Flórida,
Estou aqui há 30 anos, então, de alguma maneira, a gente vai aprender não só a gostar, como a conhecer o Estado. A Flórida tem uma população atual da ordem de 21 milhões de pessoas. E espera-se que até o ano 2030, a Flórida vai ter 6 milhões a mais de cidadãos. Ou seja, nós estamos falando com uma população que vai crescer algo em torno de 15% até 2025 e algo em torno de 20% até 2030. Ora, isso é fantástico em termos de oportunidade. Veja quantas casas vão ser feitas, quantas pessoas vão poder se alimentar mais na Flórida, quantos produtos nós podemos colocar nesse mercado, quantas oportunidades nós temos de desenvolver o nosso negócio a partir dos Estados Unidos. Por outro lado, vocês vão ver que a capacidade da Flórida de gerar emprego é muito grande. Nós temos quase metade da população da Flórida empregada. Ou seja, nós temos uma população laboriosa, até por causa da diversidade da Flórida. Nós temos pessoas de vários países aqui, são 56, se eu não estou equivocado, consulados que nós temos só em Miami, o que mostra o interesse que esses países têm em função da sua população local. E essa população mista facilita muito a entrada de novos produtos aqui no país. Vejam, senhores, que o valor médio da propriedade aumentou na Flórida algo em torno de 7,76 nos últimos 10 anos, ou seja, é uma média muito alta de valorização em função justamente do crescimento do Estado. Veja que a Flórida está atraindo cidadãos de vários países, de vários estados americanos que funcionam como países. Então, se eu ver a Califórnia, Nova York, quem conhece lá sabe que, além do imposto federal, eles têm mais 8% do imposto estadual, mais 5% do imposto municipal em Nova York. Isso faz com que essa população dos estados mais, digamos assim, desenvolvidos vá gradativamente migrando para a Flórida, o que fez com que a população da Flórida venha hoje a ser beneficiada com pessoas de recursos significativos que estão migrando dentro do próprio Estados Unidos para cá. E como é que funciona aqui a Flórida? A Flórida está dividida em 67 condados e 411 cidades. E todas elas, cada cidade, cada condado, tem aquilo que nós chamamos de vocação. Essa vocação da cidade do condado que dá os estímulos. É a partir deles que a gente vai saber se o condado está favorável a ajudar uma startup ou está favorável a trazer uma indústria de tintas, se está buscando uma empresa de alta tecnologia ou se está buscando a geração de empregos de pessoas, digamos assim, com uma qualificação diferente. E essa riqueza da diversidade da Flórida, aliada efetivamente às possibilidades que o Estado tem, é que me fazem dizer com muita convicção que o destino natural de quem queira internacionalizar a sua empresa tem e deve ser a Flórida, porque a partir daqui se abre os Estados Unidos. O ministro Torquato Jardim nos dizia outro dia, com muita propriedade, de que o cidadão, às vezes, em alguns lugares aqui, é um pouco caipira, né, ministro? Ele tem uma visão assim um pouco mais simplória, às vezes, de algum caso, o que é muita verdade. E aí é uma coisa que eu aconselho aos senhores a se abastecerem de informações na Federação das Associações Comerciais, porque nos Estados Unidos tudo é diferente, as leis são diferentes, as regras são diferentes, as formas de fazer negócio são diferentes, a comercialização de produtos é diferente, os setores distributivos são diferentes. Então, a vinda para os Estados Unidos, em geral, só dá errado se a gente não se preparar antes para poder usufruir aquilo que os Estados Unidos pode dar para nós. Nós vamos ter mais 5 seminários, que eu acho interessante que os senhores anotem. Todos aqueles que já se inscreveram nesse, automaticamente nós estamos estendendo este convite para os outros seminários. E nós entendemos que, como os assuntos são relevantes e são, digamos assim, relativos a certas áreas específicas de interesse, nós preferimos ocupar um pouco mais o tempo dos senhores em seminários diferenciados, de maneira que os senhores possam aproveitar as suas possibilidades de conhecer cada um dos temas de uma forma mais significativa. Agora eu tenho aí na tela os próximos seminários.
Parece que o Farid já está com condições de falar. Você está com condições de falar, Farid? Você me ouve? Perfeito. Sim. Ótimo. Não, tá ok. É porque eu peço desculpa a todos, porque eu estou trabalhando, eu estou ouvindo no celular e falando no computador. Eu não vou mexer para não dar mais encrenca. Mas eu quero aproveitar a presença do ministro Torquato e do secretário Sesson e dizer o seguinte: hoje, no Dia do Comerciante, que se entende aos mascates, da qual faz parte a minha origem, sou filho de libanês, meu pai veio ao Brasil com o mascate, nós convidamos nossos parceiros, Secretaria de Relações Internacionais, a Invest São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, para lançar com a FACESP a Feira Virtual de Exportação. É um projeto que, quando assumi na FACESP, foi o primeiro projeto que eu comecei a desenhar e nós já temos, eu tenho conversado muito com o Barbieri e nós queremos formar esse grupo que realmente trabalhou muito bem, juntos trabalhamos, as pessoas da Invest, as pessoas da secretaria foram de uma atenção muito grande conosco e por isso que esse seminário ele se torna exitoso. Nós tivemos quase 500 inscrições confirmadas. Isso para lhes dar uma ideia. Então, nós vamos à frente, estamos criando uma feira virtual. Poderemos, por exemplo, começar com a área de calçados, onde o Brasil perdeu muito de suas exportações dos Estados Unidos. E eu tenho conversado muito com o pessoal de Franca, pessoal de Birigui, pessoal de Jaú, que tem interesse muito grande em desenvolver novamente esse mercado. Então, eu convido os nossos parceiros da Invest e da Secretaria de Relações Internacionais para conosco, juntos, vamos formar um grupo bastante forte, bastante sólido, para que possamos consolidar nossa parceria e levar nossos produtos para fora do Brasil a um custo muito menor do que você levar fisicamente o produto para fora. Eu quero agradecer a todos, pedir realmente minhas desculpas e informar também algumas pessoas que eu estou lendo aqui as perguntas que estão fazendo. Por exemplo, Gustavo Silva queria saber sobre o material. O material será disponibilizado para todos aqueles que se inscreveram no seminário. Então, eu gostaria de agradecer a todos e vamos continuar. Prefiro que o Carlos agora continue com a moderação, porque eu estou com problema de som. Então, eu prefiro que ele continue. Mas eu só depois, no final, Carlos, antes de fechar, eu queria só fazer um agradecimento às pessoas, eu queria nominar as pessoas que colaboraram muito conosco, porque elas merecem. Obrigado. Bom, obrigado, Farid. Eu acho que esse cenário é um exemplo, como você falou. A gente tinha previsto 100 pessoas, no final acabamos tendo que aumentar para 200, 300, 400, aumentamos para 500, porque realmente a demanda para a presença no evento foi muito grande, graças, logicamente, à participação do Invest São Paulo e da Federação das Associações Comerciais, que trouxeram esse evento para os seus membros. Uma pergunta que nós temos aqui é como é que é possível ser competitivo no mercado americano, levando em conta a carga tributária brasileira. O Brasil tem instrumentos para poder minimizar esse custo da carga tributária. Eu diria, quando eu morava no Brasil, fui presidente da Associação das Trades, nós lutamos muito contra isso, criamos até o drawback verde e amarelo há quase 30 anos atrás. Eu acho que isso é uma questão de participar ativamente dessa discussão no Congresso agora sobre a carga tributária, porque não é o problema apenas de haver um imposto em cascata no Brasil.
é a questão de tentar usar uma forma como nós temos nos Estados Unidos. A pessoa jurídica não paga imposto nos Estados Unidos. A pessoa física paga o imposto sobre o lucro que a empresa obtém, o que facilita demais o processo produtivo, que não há na circulação da mercadoria nenhuma carga tributária. Então, não há necessidade de se criar mecanismo de compensação ou de formatos especiais como esse drawback verde e amarelo, etc. Eu, pessoalmente, acho que o produto brasileiro, com esse dólar, ele está bastante competitivo. Eu estimulo os senhores a pensar em exportação, mas eu acho que com o apoio do governo de São Paulo, que tem uma mentalidade privatista muito forte, né, com os parlamentares, é questão de levar esse debate ao Congresso Nacional para haver uma mudança no critério. Eu não posso, daqui dos Estados Unidos, falar sobre isso, mas eu posso dizer aos senhores o seguinte: o sistema como nós temos aqui, em vários outros países em que não há nenhum tipo de tributo na circulação em si de cada produto, é efetivamente aquilo que tem dado melhor resultado para deixar o produto mais competitivo, e paga imposto quem ganha, não paga imposto apenas para quem está comprando um produto. E no final vocês veem aqui, quem compra paga 7% na Flórida, e essa é toda a carga tributária que um produto tem na hora da comercialização. E se ele for exportado, paga zero. Eu realmente insto os senhores a levar esse assunto com muita tenacidade à discussão no Congresso. Eu acho que esse que é um dos temas que mais interessa, inclusive para poder gerar mais emprego. Bom, tem uma outra pergunta aqui sobre qual é a vocação de cada região da Flórida. Como nós temos anteriormente, a Flórida tem 60 e poucos condados. Cada condado é dividido, às vezes, em 30 ou 40 cidades. O importante é saber qual o produto que os senhores têm a intenção de trazer para desenvolver a partir dos Estados Unidos. A partir daí, o que a gente faz é uma pesquisa para saber qual é o condado que tem essa chamada vocação, onde os senhores poderão desenvolver o produto com uma certa margem de vantagens. Eu tenho assim, exemplos maravilhosos aqui sobre isso, mas eu não gostaria de ocupar o tempo dos outros apenas com essa resposta. Aliás, falando em resposta, como foi falado no início, todas as perguntas que nós não pudermos responder em função do tempo, elas serão respondidas. Nós vamos encaminhar à FACESP, né, todas as respostas, e o Farid já tem uma equipe montada para fazer chegar a cada um dos senhores a resposta de cada pergunta que tiver sido formulada e que nós não tivemos tempo hoje ainda de responder. Bom. Tem uma pergunta interessante aqui. Como é que a economia americana, crescendo desta maneira, poderá ajudar a economia brasileira? O que nós temos que fazer para aproveitar essa oportunidade? Acho que a primeira coisa a fazer é se preparar. E o grande preparo sai da utilização do que o Brasil e São Paulo já tem. São Paulo tem todo um programa do Invest São Paulo de preparação das empresas para exportação. A FACESP tem todo um trabalho enorme em cada uma das 420 cidades em que ela pode ajudar o empresário local a se preparar, a se desenvolver, de tal maneira que o senhor chegue preparado. Eu sempre repito, os Estados Unidos é o país do cotovelo, não existe espaço vazio. Para entrar aqui, a gente tem que entrar preparado. E o SEBRAE, o governo de São Paulo, e particularmente a Federação das Associações Comerciais, tem uma força muito grande para poder ajudar nessa preparação. O resto é vir para cá e, principalmente, ter humildade. O que dá sucesso no empreendimento aqui nos Estados Unidos é a humildade de saber que aqui é tudo diferente. Comecem pequeno aqui no país para poder chegar a ser grande. Como é que os Estados Unidos pode ajudar nisso? É o país que vai sair na frente, é o país que vai comprar mais, é o país que não vai comprar tanto da China, é o país que está ávido sempre de investimentos estrangeiros. E eu vejo que isso é uma realidade. Nós vamos trabalhar um pouco no tema de imigração mais para frente, acho que em agosto, mas eu já lhes digo o seguinte: a imigração para os Estados Unidos, através do crescimento do país, ela está sempre aberta. Há dezenas de empresários brasileiros que estão migrando para cá a partir do setor empresarial,
E esse tipo de empreendimento continua muito aberto. Bom, eu falei em drawback verde e amarelo, já vem a pergunta. O drawback verde e amarelo foi criado, antes da Doroteia ser ministra da Indústria, Comércio e Comércio Exterior, quando eu fui presidente da Associação das Trades, era no sentido de que houvesse uma compensação através do sistema de trades, depois passou a ser um sistema mais gerenciado, em que a empresa, quando comprova que ela vai exportar o produto, ela não tem que recolher o preço na origem. Eu confesso que estou desatualizado quais são as regras atuais, mas o objetivo da criação dessa regra é para que a empresa pudesse ser competitiva a nível da exportação, né? Bom, tem uma pergunta aqui que eu não quero responder. Pergunta aqui como é que a Oxford pode ajudar no processo. Esse não é um seminário, prezado amigo, para vender o nosso serviço, nem o serviço. Nós nos dispusemos a fazer esse empenho de dar conteúdo a 6 seminários, a pedido da FACESP, para ser um seminário 100% institucional, educativo, informativo. Então, lógico, a nossa empresa existe há 47 anos, estamos há 30 anos aqui, mas quem quiser nos procure diretamente, mas o escopo da palestra e da apresentação é realmente fazer o possível para que os senhores tenham a maior quantidade de informações possível durante o período das apresentações. Uma outra pergunta. Eu vendo calçados em Orlando. Pô, parabéns. Quero colocar através da Amazon. Existem empresas especializadas de já estarem dentro da plataforma da Amazon. Neste evento que o Farid bem mencionou agora, com muita propriedade, que vai ser criado um centro de exposição virtual aí para o Brasil, a partir principalmente da zona calçadista de Orlando, né, Farid? Eu creio que vai ser assim extremamente interessante, porque há processos de exportação que nós não usamos. Vejam, senhores, a famosa exportação 321, que eu desafiaria aos nossos exportadores se eles sabem o que é isso, certo? Porque o 321 permite que o exportador venda diretamente ao consumidor final americano, sem pagamento de impostos e através do correio. Ora, que grande facilidade, particularmente para a pequena empresa, poder exportar como se estivesse vendendo para o amigo da esquina do lado. Então, eu conclamo os senhores para no dia 30/7 estarem presentes nesse evento que já está aqui na tela dos senhores, para explorar em detalhe toda essa parte de exportação. Farid, nós tínhamos o compromisso de acabar em 1 hora. Eu acho que devemos essa obrigação com os nossos ouvintes. Eu acho que a pontualidade é um fator que a gente aprende na área empresarial e aqui a gente preza muito. Então, eu devolveria a palavra para você, por favor, me comprometer novamente a responder essas dezenas de perguntas que nós temos aqui, uma a uma, para os nossos participantes. Ok, Carlos. Muito obrigado. Eu apenas, antes de encerrarmos o evento, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos pessoais. Primeiro, ao nosso secretário, Júlio Serson, ao ministro Torquato Jardim. Eu gostaria de agradecer muito ao senhor Jamal Sowell, que deve ser meio patrício meu também, de Miami, Flórida, e gostaria de agradecer demais ao Carlo Barbieri, é meu amigo de quase 40 anos, ou mais de 40, né, Carlos? Não diga, não diga. Não, é que nós éramos meninos. Pô, nós usávamos calças curtas, pô. Né? Eu queria agradecer muito também ao Wilson Mello, que é o presidente da Invest São Paulo, que ele abriu as portas para a gente, para viabilizar esse seminário. Ao Luiz Carlos Ferreira de Oliveira, que é o assessor especial de comércio exterior da FACESP, no qual trabalhou muito para o sucesso desse evento. Ao nosso vice-presidente Roberto Matheus Ordini, ao Roberto Ticolá, também vice-presidente da Associação Comercial,
ao Jorge Pinheiro, que é o presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, para Andréa Mota e Elizabeth Carvalho, da Invest São Paulo, a Sabrina Bruniera, secretária da Secretaria das Relações Internacionais do Governo do Estado, da equipe da Oxford, a Ana, Yara Carvalho e demais, o Kleber Lazo, que é assessor de imprensa da FACESP, e toda a equipe FACESP, que nos ajudou muito na elaboração de todos desse seminário, na presidência das RAs, as regiões administrativas da FACESP, nas associações comerciais do interior e os nossos associados, ao presidente Alfredo Cotart e a todos os inscritos que tiveram paciência de ouvir nossa mensagem. Muito obrigado a todos. Se alguém ainda tem alguma coisa, a palavra está à disposição, por favor. Nada mais? Mas só quero, então, agradecer a oportunidade a todos, agradecer ao secretário, ao ministro Torquato, por, assim, gentilíssimos. Eu acho que é isso que falta, às vezes, a gente implementar no Brasil, é um processo educacional, de suporte às empresas. Volto a destacar para os senhores, sem querer copiar de um ex-senhor aí que ocupou a presidência da República, que eu prefiro não comentar, nunca antes na história do Brasil nós tivemos uma oportunidade tão grande como nós temos agora, certo? Nós temos dois grandes países querendo comprar da gente, nós temos duas grandes áreas para desenvolver, nós temos a possibilidade dos acordos bilaterais. Quem vem da área diplomática sabe a habilidade, a competência do nosso corpo diplomático, e eu tenho certeza que o Brasil, ao superar, e já está superando, se Deus quiser, essa crise toda, terá o mundo à sua disposição. Não há nenhum país no mundo com mais possibilidades de ocupar um espaço no comércio mundial que não o Brasil, e particularmente São Paulo, nesta nova fase do crescimento econômico do mundo, que seguramente virá a curto prazo. Então, aguardamos. Por favor. Só estava me despedindo e agradecendo a oportunidade. Muito obrigado. Prazer, Júlio, obrigado, querido. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Eu só queria agradecer a todos e aguardo vocês na próxima quinta-feira, às 17 horas, onde daremos continuidade a esse webinar, e agradeço muito e declaro encerrado o evento. Muito obrigado a todos e boa noite.